dos 12 Jump, aqui da rede de Jump aqui da Betel. A gente vai conhecer um pouco esse trabalho, como a gente fez com o Robert. A gente está fazendo esse trabalho com todos os jovens, principalmente os 12 Jump, então a probabilidade dos outros também aparecer aqui é alta. Então você que é 12 Jump vai se preparando aí, porque você pode vir sentar aqui também. Primeiramente eu queria, Jean, te perguntar sobre o seu testemunho de vida, o que aconteceu na sua vida para você, enfim, parar aqui na Betel, o porquê de hoje você ser um jovem referência para muitos jovens aqui na igreja. Quero saber também um pouco do seu namoro, quero saber um pouco da sua vida, dos seus livros, se você gosta de ler, de tudo que você gosta. Você está suando assim porque está calor mesmo, tá? Pode falar aí um pouquinho pra gente. Bom, eu venho de uma família que ela não conhecia Jesus e também não permitia que outras pessoas viessem a conhecer. Então, meu pai e minha mãe, eles, querendo ou não, eles eram católicos, mas eram católicos que não frequentavam a igreja católica. E como eu, aos 8, 9 anos, eu não gostava mais da igreja católica, então eu comecei a ir escondido para a Igreja Assembleia de Deus, em Serra Dourada, no Pastor Domingos. E nisso, quando minha mãe descobriu, eu já estava indo com a tia Raquel, que era vizinha na época, e eu aceitei Jesus com 9 anos, comecei a ser consolidado, comecei a ir para a escola dominical, e no dia realmente que eu aceitei Jesus, eu fui o único que aceitei na igreja, e choveu até granizo no dia, até engraçado, a gente ficou com bastante medo. Mas com o passar do tempo, eu comecei a conhecer alguns outros amigos e infelizmente acabei saindo da presença do Senhor. Eu era criança ainda, então, querendo ou não, fui muito influenciado pelos meus pais. Mas quando eu fiz 12 anos, de 12 para 13 anos, eu estudava no Americano Batista, primeiro ano, quando eu tinha 13 anos, e lá eu comecei a ficar mais rebelde, comecei a querer ir para o mundo, começar a beber, começar a conhecer meninas e tudo mais. Só que mesmo com 13 anos, as meninas não queriam ficar comigo, porque eu era o mais novo da turma, eu tinha 13 anos, e as meninas tinham 15, 16, 17 anos. E foi naquela época que eu coloquei piercing, que eu comecei a ouvir muita música mundana. E aí os meus amigos da Assembleia de Deus eu me afastei muito. Só que nesse mesmo ano eu passei a sentir falta dessa presença de Deus, né? E foi quando eu comecei a vir na igreja, que no caso a igreja Batista Betel na época era aqui, esse templo pequeno que era a igreja. Não existia o templo ainda, o templo maior. E aí eu fui muito impactado pelas redes juvenis que antigamente eram, né? E eram muito jovens realmente. Só que mesmo querendo vir aqui, os meus pais eles não me permitiam mesmo. E a minha mãe chegava até a me bater se ela descobrisse que eu estava vindo em alguma igreja evangélica, que na época os católicos eles não permitiam mesmo seus filhos a vir para a igreja evangélica. E aí o que eu tinha que fazer? Eu já estava com meus primos, meus amigos, e aí a gente falava que ia vir jogar Counter-Strike aqui em Porto Canoa. E aí eu chegava para minha mãe e falava: mãe, me dá 5, 10 reais para jogar Counter-Strike. Para jogar Counter-Strike minha mãe me dava dinheiro, mas para vir para a igreja, ela não permitia. E aí a gente fazia o quê? Descia o tobogã andando para economizar a passagem, jogava. E aí sempre sobrava um dinheiro, vinha para a igreja, aí eu ofertava aquele dinheiro, sobrava, pegava pelo menos 2 reais, a gente comia pipoca na praça na volta e descia andando também para ir para casa. E eu fiz isso por um bom tempo, em 6 meses, escondido dos meus pais, eu passei a vir para a igreja. Comecei a ser consolidado pela sala do Malafaia, meu primeiro líder, glorifico muito a Deus pela vida dele, foi na época que ele era jovem, né? Foi um jovem que me ajudou muito. Ele, o Anderson, o Marlon, foram realmente jovens que me ajudaram a caminhar. E aí, logo após, meus pais descobriram, porque eu sempre sabia que meu pai ia beber num bar ali em Serra Dourada. E nesse dia, meu pai veio beber aqui no bar em Porto Canoa. Aí foi quando meu pai descobriu, me viu saindo, né, da igreja, e aí ele acabou descobrindo
eu estava vindo para a igreja escondido, e aí eu apanhei, não por estar vindo para a igreja, mas por ter mentido para eles. E desde aí, então, mesmo meus pais não sendo cristãos, eles me ensinaram esse princípio, né? O princípio da mentira, sempre falar a verdade. Por mais que doesse, por mais que eu apanhasse, eu recebesse não, eu tinha que falar a verdade. Então foi a única surra que meu pai me deu, mas foi uma surra que eu jamais esqueci. Que realmente eu menti para os dois, né? Eu estava fazendo algo certo, mas querendo ou não, eu estava mentindo para os meus pais, que eram autoridade. Logo após, eu passei realmente a me dedicar à palavra de Deus. Comecei a fazer os encontros e com 16 anos praticamente foi quando eu realmente me decidi assim, abrir células, essas coisas. Aos 15 anos eu me batizei e aos 17 eu entrei para o Ministério de Dança da igreja. Para a glória do Senhor, na ministração eu ganhei a minha irmã e a minha mãe. Para quem não sabe, esse cara aqui é meu cunhado. Logo após, através das minhas orações da minha irmã, nós ganhamos ele também para Jesus. Então assim, nesse tempo da minha vida foi muito bom porque eu acabei conquistando toda a minha família. Infelizmente, com 15 anos, meus pais se separaram, meu pai foi para o Rio de Janeiro e a minha mãe, pelas circunstâncias da vida, ela também foi morar fora. E aí eu fiquei um tempo assim, pulando de galho em galho. Às vezes eu morava sozinho, morava com a minha irmã e com o Rodrigo, às vezes eu morava com as minhas tias. E foi uma época muito difícil para mim, porque eu não tinha uma referência de pai nem de mãe. E eu tinha todos os motivos do mundo para realmente me envolver em drogas, me envolver em prostituição, me envolver realmente em bebida, ir para o mundo, fazer qualquer tipo de coisa. Mas eu decidi realmente servir a Deus. Foi uma época que eu tomei uma decisão assim como José. Estava longe da família, mas mesmo assim ele decidiu servir ao Senhor. E foi a época que eu passei a ler muitos livros, passei a ler muito a Bíblia, me envolvi realmente nisso. E eu conheci a Jéssica, a filha do apóstolo Moisés. Com 16 anos eu disse que eu gostava dela e ela tinha 11 anos. Foi realmente assim, meio loucura para a igreja, repercutiu uma coisa meio que todo mundo não acreditava naquilo, naquele amor. E 5 anos de diferença, né? Até o pai dela olhou para mim e falou: "Você não ama minha filha?" Eu falei: "Não, eu gosto dela e eu estou disposto realmente a namorar com ela." E como eu vim do mundo, eu não sabia essa coisa de corte, o que era corte, o que era esperar pela menina. Jovens do mundo, eles querem sair pegando, quer namorar, quer beijar na boca. E aí o pai dela, em um dos retiros jovem radical, ele virou para mim e falou: "Olha, se você ama mesmo minha filha, você vai ter que esperar ela completar 18 anos para vocês namorarem." Tipo, ela tinha 11, então era 7 anos. Não era 7 dias, 7 anos, era 7 anos. E aí eu era muito supetão, né? Então eu virei para ele, como eu conhecia da palavra, eu falei: "Bom, se Jacó esperou por Raquel 14 anos, eu espero 7, tranquilo." Ele olhou para mim e riu e falou: "Ah, conhece de Bíblia, né?" Eu falei: "Conheço." Mas assim, ele foi percebendo com o passar do tempo que eu realmente respeitava a filha dele, eu esperei ela. Como todo jovem, nós erramos um com o outro, infelizmente. No início a gente teve que aprender muito a lidar um com o outro, mas a perseverança e realmente o amor que foi gerando, porque muitos jovens acham que amor, para se demonstrar amor, você tem que transar com a menina, ou ela transar com você, ou demonstrar algo. Mas não, eu acho que a maior prova de amor é realmente esperar o momento do próximo. Porque quando você ama, você não coloca as suas prioridades, mas você coloca a prioridade do outro. Então eu decidi colocar essa prioridade da Jéssica, eu ia esperar por ela, e ela decidiu colocar a prioridade em mim. Então ambos esperaram um pelo outro e começamos a viver mais para Deus. Foi a época que eu realmente busquei mais o Senhor. Esse testemunho de vida nosso, querendo ou não, ajudou muitos jovens a se firmar em Deus, porque os jovens começaram a olhar para o nosso namoro como referência. E ver que é possível, né? Porque muita gente acha que, assim, às vezes vê na televisão e pensa: "Pô, eu não tenho um caso real de uma pessoa que tenha se guardado para outra." E ela vendo uma pessoa da própria igreja dela, ela acaba se espelhando naquelas pessoas. Lógico. E foi assim, é lógico que nós como jovens, nós temos que vigiar a todo momento, porque nós somos tentados. Principalmente eu e ela, que realmente nunca tivemos nenhuma relação sexual, sempre respeitei ela,
nosso namoro realmente é um namoro santo, e nós consolidamos jovens que já tiveram relação. Então muita gente acha tipo assim, é fácil para os dois nunca tiveram relação sexual, só que não é, porque você ouvindo os seus próprios discípulos dizendo que tiveram relação, ouvindo as pessoas, os amigos da faculdade, da escola, falando a todo momento, pô, ontem eu trazei com fulano de tal, eu perdi minha virgindade. A nossa carne acaba sendo tentada realmente, né? Então, se nós não estivermos realmente focados em Deus, entender, assim como Josué, assim como José disse, que nós não iremos pecar contra o nosso Deus, então você acaba caindo realmente. Mas quando o seu foco está em Deus, você não cai, sabe? Você realmente tem um respeito, você tem aquela consideração, e realmente foi um foco nosso. Nós decidimos esperar um pelo outro até o casamento. E graças a Deus, esse ano se completou 7 anos, em janeiro, que a gente espera um pelo outro. Com o passar do tempo, o pai dela viu que até os 18 anos não ia ter como esperar, e quando ela completou 16 anos, ele permitiu o nosso namoro. Então, assim, esperando um pelo outro, nós temos 5 anos e 11 meses, mas namoro, com aliança e tudo mais, nós temos 2 anos já. E isso me ajudou muito, e graças a Deus, foi um momento que eu me amadureci muito na vida. Eu tive muita depressão por causa da falta do meu pai, só que isso me ajudou, porque a maioria dos meus discípulos, eles também têm esse problema, essa falta do pai, ou até mesmo da mãe. Então, assim, muitas das vezes, alguns problemas que nós passamos na nossa vida, no momento você não compreende, mas só no futuro você vai entender o porquê do motivo que você passou por aquilo. Durante 5 anos eu não entendia, eu chorava muito dentro da igreja, às vezes eu saía chorando, e eu perguntava sempre para Deus, por que isso? Por que eu não fiz nada? E por que eu tenho que pagar por algo errado dos meus pais? E eu creio que muitos jovens pensam isso também. Só que eu perseverei no Senhor. E hoje, graças a Deus, por ter passado por tudo isso com meu pai, essa rejeição, hoje eu posso ajudar muitos jovens. E muitos jovens da minha célula, eles passam por essa rejeição. Então eu tenho esse testemunho de vida para ajudar eles. Então quando eles olham para mim, eles falam, não, o Jean, ele perdeu o pai muito cedo. Perdi assim, entre aspas, porque no momento que eu queria compartilhar, pô pai, eu beijei na boca, eu conheci a menina, conheci a Jéssica, então não pude, eu não tive isso na minha vida. E foi que eu conheci o pai da Jéssica, que é o apóstolo Moisés, e meio que nós nos adotamos um ao outro. Hoje eu chamo ele de pai e ele me chama de filho. Nós temos esse vínculo, sabemos separar, claro, ele também é meu líder, né? Então ele é meu apóstolo, ele é meu líder, mas ele também é meu sogro, meu futuro sogro, e ele também é o meu pai. E a gente tem esse relacionamento realmente de pai e filho, e eu tenho aprendido muito com ele. Meu caráter tem sido muito forjado, sei que preciso melhorar muito, mas o meu caráter foi muito forjado realmente através de Deus. Então, agora, Jean, eu vou te fazer algumas perguntas, e aí você responde no seu tempo, o que você achar. Qual foi a sua mudança antes de entrar na presença de Deus? Rapaz, bom, acho que muitos jovens conhecem a minha mãe, Serra Dourada, Porto Calor. Minha mãe é Jane, ela é treinadora de futebol, de futsal. Eu jogava com a minha mãe e na época eu era muito marrento, era muito autoritário, muito filho de mamãe realmente, e eu era muito atirado. Eu não comia bola com ninguém, gostava de brigar com todo mundo. Até mesmo o próprio Rodrigo me odiava. Eu sou testemunha disso, ele já saiu. Bom, ele já saiu muitas discussões, ele já até me deu um tapão nas minhas costas, a gente estava jogando bola. Você lembra disso? Eu lembro até hoje. Quem apoia, você não lembra. Mas bom, ele, graças a Deus que ele realmente viu quem era o Jean. E assim, eu vejo que esse problema da minha mãe e do meu pai, que aconteceu a separação, foi um baque realmente para a mudança do meu caráter e da minha personalidade. Porque quando eu tinha minha mãe e meu pai, eu sempre tirava onda com todos os meninos, porque eu sabia que minha mãe ia sempre me defender. Eu sempre tinha minha mãe para fazer tudo por mim. E aí quando meu pai e minha mãe, querendo da hora para outra, foram, digamos assim, reconstruir a vida deles, eu tive que começar a minha vida naquele momento. E aí a minha personalidade eu precisei mudar. Porque muitas das vezes eu achava assim, eu não preciso de ninguém, então
E uma frase que o apóstolo Moisés muito diz: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Muitas das vezes a gente acha que não vai precisar do próximo. E aí, muitas das vezes eu precisei, até mesmo de você. Enchi seu saco, impliquei, e por várias vezes, depois que eu entrei na presença do Senhor, eu precisei de sua ajuda. Então, assim, eu vejo que essa foi a mudança realmente. Muitos que eram daquela época e não me conhecem hoje, ainda olham para mim e pensam assim: esse moleque é um atirado, não sei o quê. Até mesmo pessoas da igreja. Teve uma igreja Assembleia de Deus que eu fui ministrar, do próprio pastor Domingos, e o Peterson, que é o líder lá, ele falou: Jean, quando você passava na rua, eu falava que moleque é tirado, eu não gosto dele, não sei o quê. Mas quando você ministrou a palavra aqui, eu percebi que o Espírito Santo de Deus agia na sua vida. E ele foi na frente de todos os jogos, me pediu perdão, eu também pedi perdão a ele por demonstrar algo que talvez eu não era mais. Então, assim, uma visão que ele tinha de mim foi quebrada. E eu vejo isso, as pessoas que elas julgam muito pela aparência, né? Mas graças a Deus que Deus ele julga nosso coração. E essa foi a mudança realmente da minha vida. Eu vejo que a minha personalidade, o meu jeito, eu era muito autoritário, gritava, e hoje eu sou mais calado, sou mais centrado, penso um pouco antes de falar. É claro que às vezes a gente fala assim, suberdão, mas até mesmo a minha forma de agir com o próximo mudou bastante. Qual é o líder que mais te inspira e o porquê? Na minha vida, dois líderes que me inspiram muito é o pastor Paulo Henrique, de Santa Leopoldina. Para mim, eu falo que ele é meu irmão mais velho, e todas as vezes que eu sento com ele, que eu converso com ele, a minha vida ela sai edificada, não tem como. É um pastor que ele multiplicou muito rápido. Graças a Deus, no ano passado, ele passou de 100 pessoas na igreja de Santa Leopoldina, coisa que muitas igrejas de lá de Santa Leopoldina diziam que passar de 50 pessoas era tipo um milagre, e Deus ele agiu na vida dele. É um pastor que tem crescido muito. Quando ele vem aqui na igreja ministrar, a minha vida realmente é transformada, e é um pastor que eu admiro muito, quero seguir os passos dele, e querendo ou não, meu líder, né? O apóstolo Moisés, não só por ele ser meu sogro ou meu líder, mas por eu conhecer o testemunho de vida dele, saber que é um homem íntegro de caráter, um homem justo e um homem santo, que realmente também teve seu casamento em santidade. Legal. O que mais te atrai aqui na rede de Jump e o porquê? Acho que as oportunidades que eles dão para os jovens, né? Eu sou digno disso, porque no mundo a gente tem muitas oportunidades, né? Para dançar, para cantar, para fazer qualquer coisa. E hoje a Betel ela tem trazido esse movimento, né? Do projeto Jump, que aqui na nossa igreja, no caso, é Power Jump, e nós temos tido os talentos Jump, que até mesmo o meu discípulo, Kaique, que tocava, e ele tocava muito, e hoje ele faz parte da banda Power Jump, a Luísa, e entre outros jovens que realmente têm sido, assim, visados, né, no meio da multidão da juventude, e têm sido atraídos para trabalhar na obra. E assim, é uma oportunidade muito boa, e tem vários ministérios na igreja. Ministério de teatro, de dança, ministério infantil, ministério de Libras, e os jovens eles podem escolher isso. E também tem a oportunidade de, se alguém tiver uma ideia, até mesmo esse projeto que você está fazendo, é um projeto que a igreja permite que os jovens venham fazer realmente. Então assim, não é desculpa os jovens dizer assim, não tem nada para fazer dentro da igreja. Não, tem muita coisa para fazer dentro da igreja. Nós temos um leque hoje, e Deus ele nos deu inteligência. A gente pode criar um ministério novo, tudo que seja para um lugar do Senhor, Deus ele vai abençoar. Você é um líder que já legitimou os seus 12, e eu queria saber o que você tem a dizer em relação aos seus discípulos, o que você acha que você conseguiu agregar na vida deles. Legitimei realmente, a nossa igreja é feita na visão M12, né, onde eles precisam levantar 12 discípulos, e eu consegui realmente alcançar esse objetivo. Mas a caminhada, querendo ou não, ela nos traz algumas peças que você acaba sendo abatido, né, por líder, querendo ou não. E eu tive algumas perdas de alguns 12, alguns jovens infelizmente nem estão hoje dentro da igreja, mas assim, nós temos orado por eles, mas assim como Jesus levantou seus 12 apóstolos, e após Judas ter traído ele e ter se
matado, a equipe dos 11, né, eles levantaram o 12º discípulo, que foi Matias. Então, assim, todas as vezes, infelizmente, que um líder acaba caindo, a gente tem que ajudar ele, consolidar ele, mas no momento oportuno, ou levanta ele de novo, ou acaba levantando o outro. Então, assim, eu estou num momento onde eu tenho levantado os meus outros, tenho levantado a geração, e a minha geração, querendo ou não, a gente até apelidou como Matilha Elias. Não que eu falo que somos uma equipe de loucos, mas é só para realmente dar essa ênfase, porque a matilha, querendo ou não, um louco, ele não consegue fazer muita coisa, mas quando a matilha está unida, eles se tornam algo muito assim, invencíveis, sabe? E todos pensam no outro. Nada que eles fazem pensando em si próprio. Eles agem, eles fazem tudo pensando na matilha, no benefício da matilha. Se um cair, todos se machucam. Se um vencer algo, todos vencem juntos. Então acho que esse é realmente, a nossa célula é baseada no versículo Provérbios 17, que diz: em todo tempo se tem um amigo, mas na angústia se ganha um irmão. Então assim, a gente tem muito essa mania de chamar o outro de irmão. Poucos me chamam de líder, mas me reconhecem como líder. Mas acho que isso mesmo, como irmão, que se chama, é mais pela forma carinhosa de se tratar, e a gente se trata como uma família realmente. Legal. Uma pergunta que você, em uma parte dessa última resposta sua, você até tocou, que foi em relação aos afastamentos dos seus discípulos. Eu queria saber em relação aos jovens que se desviam daqui da Betel, ou então da presença do Senhor, o que você tem para dizer para eles? Bom, a palavra em Gálatas 6:20 diz que se algum homem se encontrar em algum delito, vós que sois espirituais, vá até esse irmão e confronte ele com espírito de mansidão e espírito de humildade, e cuidado para que não seja tentado. A palavra de Deus diz isso. Então assim, nós hoje como igreja do Senhor, nós temos ido até esses jovens, temos tentado realmente consolidar eles, trazer eles de volta para a presença de Deus, mas muitas das vezes é muito difícil, o diabo ele acaba cegando o jovem. Então assim, uma palavra que eu tenho para dizer para os jovens é que muitas das vezes eles pensam: eu me afastei da igreja, e muitos têm aquela coisa tipo: eu me afastei e saí da igreja, mas de Deus eu não me afastei, eu falo com Deus, tudo. Só que não é verdade. Nós sabemos que muitas das vezes o jovem, quando ele sai da igreja, sai de algum ministério, muitas das vezes ele não vai para outra igreja, ele para de orar, ele para de ler a Bíblia. E eu quero te dizer que você não deu as costas para o seu líder, você não deu as costas para o seu pastor, você não deu as costas para a igreja, você está dando as costas para Jesus. E muitas das vezes nós nos afastamos sim da presença de Deus. E todas as vezes que o Espírito não é vivificado, a carne prevalece. E muitas das vezes é onde muitos jovens aí têm ido realmente pular carnaval, têm ido para a rua, têm se embriagado, têm feito algo achando que está beneficiando a ele. Mas infelizmente a Bíblia fala que a oficina, mente vazia, é a oficina do diabo, né? Então assim, é o que eu tenho para dizer. E uma frase aqui para deixar realmente que eu li, eu fui muito impactado. Toda pessoa, quando ela entra na igreja, por causa de pessoas, e ela sai da igreja por algum problema, é porque ela nunca entrou por causa de Jesus, né? Então é uma frase que ela tem identificado muito, realmente. Então assim, quando você sai da igreja dizendo: eu saí por causa de fulano e beltrano, é porque você não tem o foco em Jesus. Porque quando você tem o foco em Jesus, você tem uma vida com Jesus, com Deus, você não precisa ficar se preocupando com problemas, né? As pessoas, elas são falhas. Muitas das vezes a gente sai e fica julgando: fulano é crente, não sei o quê, mas erra, mas isso. Meu amado, nós somos falhos, nós somos seres humanos, somos dotados realmente de falhas. Temos o caráter de Cristo, mas infelizmente a carne também, ela peca, né? A Bíblia mesmo fala que aquele que disser que não tem pecado, ele já está pecando. Então, a todos os dias a gente tem que pedir a misericórdia do Senhor, pedir que as misericórdias dele se renovam na nossa vida, porque senão o pecado ele vai vir mesmo, ele vai bater na porta e a gente só vai abrir se Jesus não estiver dentro da casa.
Agora eu quero fazer com você um bate-pronto, assim. Eu vou te falar uma palavra ou uma pessoa e eu quero que você me responda com uma palavra ou a sua resposta vai ser uma ou duas palavras no máximo. Beleza? Vamos lá. Rede de âmbito. É uma faculdade. Apóstolo Moisés. Paizão. Discípulos. Irmãos. Jovens desviados. Filhos pródigos. Bíblia. Meu alimento. Jéssica. Minha princesa. Renê Terra Nova. Meu avô. Apóstolo Andréia. Minha mãezona. Marlon. Marlon. Meu grande amigo, meu grande conselheiro. Beleza, esse aí foi um pouco do Jean. Você que é 12 de anos, se prepara, porque você vai vir aqui sentar para fazer essa entrevista aí. Valeu, galera, um abraço.